Queridos, a minha proposta hoje aqui é falar sobre Romanos 8. Eu li aqui o último versículo do 7, e nós vemos até aqui uma problemática de Paulo aqui entre judeus e gentios, um achando uma coisa, outro achando outra, mas Paulo vem assim de forma bem tranquila e clara, deixando claro tanto para o gentio quanto para o judeu, que é o seguinte: olha, ninguém é merecedor de nada, é pela minha graça, pela graça do Senhor que ambos os povos foram alcançados. E nós precisamos assim entender que não é diferente nos nossos dias. Mas nós vamos iniciar lendo aqui agora o capítulo 8, tem algo muito pontual aqui que nós precisamos observar. Vamos lendo aqui e nós vamos conversando aqui à medida da leitura. O Romanos 8 diz assim: portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Não, aqui está escrito assim, portanto, agora já não há condenação alguma àqueles que vão à igreja no domingo de manhã. Portanto, agora já não há condenação alguma àqueles que vão à reunião caseira. Não. Portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez na carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado e como sacrifício pelo pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Pois a mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Queridos, muitas vezes nós confundimos o que é ser igreja. Muitas vezes nós achamos que por praticar e participar das atividades da igreja, embora faça parte da vida comum da igreja, nós estarmos reunidos, estarmos juntos, mas isso não nos faz estarmos em Cristo. Se Ele não for a pedra angular que sustenta todas as coisas, nós podemos muito bem estar participando de evento após evento, programação após programação, mas a promessa aqui é que não há condenação para quem está em Cristo enraizado. E muitas vezes nós atribuímos a fazermos parte de uma comunidade local a somente participarmos das reuniões. Mas, queridos, ser igreja não é participar de reunião. A reunião ela faz parte? Não faz parte. Mas isso não é a totalidade, a plenitude. Porque muitas vezes nós olhamos para a perspectiva cristã e conseguimos observar dia após dia que há coisas em nós que precisam ser transformadas. E se não for debaixo do senhorio de Cristo, não tem como. Quem de nós aqui tinha condições assim de pagar o preço pelos seus pecados? Ninguém. E quando nós falamos sobre essa justificação em Cristo Jesus, irmãos, isso já é um motivo grandioso para quando nós levantarmos agradecer. Aí a gente tem aquela coisa, né? Ontem eu estava até ouvindo algo sobre os irmãos debatendo com os outros na seguinte questão: nós somos predestinados ou nós temos o livre-arbítrio? Aquela coisa toda. Eu falei, cara, ambas as coisas não podem. Você pode ser predestinado se você acredita, você pode crer no livre-arbítrio. Ambas as coisas não importam se Cristo Jesus não estiver guiando todas as coisas. Isso é vã discussão. Ah, mas eu sou calvinista. Não, mas eu sou arminiano. Vamos.
ambas as coisas, tudo, Cristo precisa estar no centro de todas as coisas. E o interessante aqui é que o texto ele vai estar dizendo a seguinte coisa, que nós estávamos condenados, e nós condenados, caídos no pecado, Deus ele não poupou a Jesus e enviou ele em carne. Aí muita gente naquela no ímpeto da sua vida fala, não, nós estamos no tempo da graça, mas o nosso Senhor Jesus não veio cumprir a lei. Pelo contrário, ele veio cumprir a lei, a qual nós não conseguimos cumprir. Ele quebrou o poder do pecado, sujeitando a vida dele e colocando como sacrifício vivo. E muitas vezes nós queremos, assim, uma atitude de rompante, viver a vida de qualquer forma. Mas, queridos, nós não vamos conseguir fazer isso se não tivermos a Cristo. Nós queremos fazer a coisa do nosso jeito, não é assim que funciona. Porque há uma luta constante. A nossa carne sempre vai nos afastar do Senhor. A nossa carne sempre vai nos afastar da vontade soberana de Deus. Mas o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele sim vai nos levar ao lugar de vida eterna. E muitas vezes a nossa luta, ela começa no nosso interior, quando nós tomamos uma decisão de darmos passos sem ouvir a voz de Deus para dar o passo. Irmãos, não tem como. A mesma arma que o diabo usou lá para tirar a atenção do povo do Egito, colocando carga de trabalho excessiva. Para qual era a intenção do faraó? Preciso tirar a ideia de adoração da cabeça desse povo. Qual era a proposta de Moisés? Levar o povo para o deserto. O faraó, não, o povo precisa acabar esse negócio de adorar esse Deus que a gente fala que é dele. E o que está acontecendo nos dias de hoje? O inimigo continua fazendo a mesma coisa, só que hoje colocando muitas distrações. Nós saímos para trabalhar todos os dias, temos demanda na nossa casa, temos demanda no trabalho, tem demanda de faculdade, quem faz faculdade, quem estuda, e muitas vezes nós somos envenenados por essas demandas. E muitas vezes quando nós olhamos aqui, o versículo 5 que diz, os que vivem segundo a carne, pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Irmãos, se eu estou gastando a minha vida, uma boa parte dela, pensando somente nas coisas desse mundo, eu já fracassei. Qualquer pessoa que vive gastando a sua vida mais para as coisas desse mundo, eu não estou dizendo que nós vamos ser irresponsáveis, não é isso, mas nós não podemos viver a boa parte da nossa vida preocupado com coisas desse mundo. Tudo aqui vai passar, tudo isso aqui vai passar, mas a palavra do Senhor não, a eternidade não, ela já está estabelecida antes da fundação do mundo e nada vai abalar. Aí você sabe o que acontece? Quando nós olhamos aqui aqueles que pensam nas coisas da carne, que vivem segundo a carne, irmãos, muitas vezes a maior parte das nossas frustrações, as decepções, as aflições está ligado a uma coisa só. Nós estamos vivendo as coisas dessa era, estamos olhando um pouco para aquilo que é eterno. Você quer ver algo simples disso? Quantas vezes as preocupações do dia têm quase nos sucumbido? Será que isso acontece aí só comigo? E essa semana, inclusive, a Bíblia, quando fala de confessar pecados uns aos outros, para que haja perdão, essa semana eu me senti envergonhado diante de Deus, quando eu me peguei me preocupando com algo que eu não poderia resolver, e eu falei, cara, isso revela que eu preciso entrar num nível de fé em Deus, aonde essas coisas não vão afligir o meu coração. Pode até afligir, mas tem uma medida. Uma medida. A nossa vida de relação a Deus não pode ser afetada em nada.
Irmãos, quando nós olhamos para as coisas dessa vida, sabe o que acontece? Vai vir aflição, preocupação, cobiça, ganância. Nós vamos matar o nosso irmão. Muitas vezes a gente fala de matar, acha que é com um tiro, não é não? Às vezes matamos o outro com a língua, estamos no meio de porfias, no meio de maledicências. Por quê? Porque nós estamos vivendo o padrão desse mundo. Mas a proposta de Deus para a vida da igreja é o contrário. A igreja ela precisa viver segundo o padrão dele, para que nós, como corpo de Cristo, sejamos luz para o mundo lá fora. As pessoas precisam olhar para a nossa vida lá fora e ver, pô, cara, tem alguma coisa de diferente. E nós temos a consciência que essa diferença não é mérito nenhum nosso, porque eu sou muito bom, não. É porque há um tesouro depositado em vasos de barro. É a obra do Espírito Santo a cada dia, moldando o nosso interior, arrumando a casa. E quando nós falamos, irmãos, de arrumar a casa, o primeiro olhar nosso precisa arrumação da casa interna, arrumação do nosso interior. Quando nós falamos aqui da nova vida debaixo da graça, é permitir que mesmo as áreas da nossa vida que nós queremos manter o controle, permitir que o Espírito Santo ordene todas as coisas. E muitas vezes o Espírito Santo ordenando todas as coisas, ele vai nos contrariar. E glória a Deus por isso. Porque Deus, nós nunca vamos ter a consciência de que o que é melhor para nós da mesma forma que Deus tem. Nunca. E às vezes acontecem coisas negativas e nós achamos que naquele momento é ruim, mas muitas vezes é o próprio Senhor nos livrando de nós mesmos. Nós precisamos ter essa consciência e essa percepção. Agora, irmãos, logo na primeira parte aqui do 8, tem também aqueles que vivem segundo o Espírito. Quem é conduzido pelo Espírito, quem vive pelo Espírito, vai pensar nas coisas do alto, vai pensar nas coisas do Senhor. Irmão, nós precisamos pensar em salvação, em redenção. Nós precisamos pensar coletivamente como igreja. O quanto da minha vida eu tenho doado para pregar o Evangelho dentro do meu trabalho, para pregar o Evangelho na minha vizinhança. E às vezes eu vou falar uma coisa para você: nós vamos pregar o Evangelho de boca fechada. A melhor pregação do Evangelho não é aquilo que nós falamos, mas é aquilo que as pessoas veem, porque nós vamos falar algo e elas vão conferir se de fato o que eu estou falando, eu estou pelo menos me esforçando para ver. E muitas vezes nós temos pessoas observando a nossa vida e você com a sua vida está pregando o Evangelho. E hoje o que tem acontecido, o que tem entrado às vezes para dentro das congregações? Trabalhar para si mesmo. Isso está errado, irmão. Não pode ser dessa forma. Esse ambiente onde nós nos reunimos aqui, o ambiente da igreja caseira, é um ambiente onde juntos nós vamos buscar em Deus para ser edificados, mas é ser edificados para edificar. A vida da igreja não é uma represa, mas é um rio de água corrente. Nós precisamos olhar e entender que a graça que nós recebemos do Senhor, ela tem que estar como um rio de água corrente, tocando a vida de outras pessoas. E muitas vezes nós estamos parados, trancados, pensando em nós mesmos. Nós estamos paralisados. Irmãos, e isso é com todos nós em algum momento da vida. Nós muitas vezes somos tentados a trabalhar para nós mesmos, mas na verdade nós precisamos olhar para aquele que é o cabeça da igreja. E Cristo, que é o cabeça da igreja, ele não veio para trabalhar para ele, pelo contrário, ele veio em obediência ao Pai, para que nós fôssemos alcançados com salvação. Você pode ver que sempre a jornada cristã, nunca ela pode estar no plural. Você quer ver a oração modelo? O Pai é de quem? Nosso. O pão é de quem? O Espírito ele foi derramado sobre quem? É coletivo, irmão. E às vezes a gente quer ter um olhar, somente um olhar individual. Não. Aquilo que recebemos de Deus nós precisamos compartilhar.
Então, estar em Cristo, entenda isso. Nenhuma condenação é para aqueles que estão em Cristo. Não está ligado somente a eu cumprir regra sobre regra. O Senhor não está interessado em a gente cumprir regra sobre regra. Ele está interessado em ter a totalidade do nosso coração. Você acha que alguém que está no campo missionário agora, perdendo a vida, essa pessoa está cumprindo regra sobre regra, ou essa pessoa está com o coração dela entregue ao Senhor? Que regra não sustenta isso? Regra, a primeira coisa, a primeira barreira, ela vai lá e para a gente. E entrando aqui no segundo ponto, o primeiro é estar em Cristo. O segundo ponto, nós não aceitamos muito, que é o sofrimento que nos aperfeiçoa a fé. Você já parou para pensar que se talvez nós não tivéssemos algumas angústias e aflições no meio da vida, a nossa fé ela não ia ser aperfeiçoada? Você já parou para pensar nisso? O apóstolo Paulo, ele fala para o Senhor: Senhor, tira de mim esse espinho na carne. O Senhor fala: Paulo, falando aqui com as minhas palavras, né? Não importa a cabeça disso não. A minha graça te basta, somente. A minha graça está com você. Não esquenta a cabeça com espinho na carne, não. A gente seguindo aqui diz assim no versículo 16, precisa estar muito claro isso para a gente, que o próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Irmãos, não há bastardo no corpo de Cristo. No reino de Deus não existe órfão. Nós temos um Pai. E isso fica tão provado na prática que nós temos um Pai que se compadece das nossas fraquezas, no ponto de enviar o nosso irmão mais velho para pagar o preço da nossa dívida. Então entenda isso, nós temos um Pai, e é o Espírito Santo que testifica isso todos os dias na nossa vida. Não tem como a gente caminhar sem essa perspectiva da filiação. Aí seguindo aqui, no versículo 18 diz assim: eu considero que os sofrimentos do presente não se pode comparar com a glória que será revelada em nós. Pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Irmãos, o sofrimento, ele faz parte da jornada cristã. O sofrimento, glória a Deus por ele, porque ele aperfeiçoa a nossa fé. O lugar onde a igreja cresce de forma assim chega a extraordinária, é um lugar de perseguição. A gente aqui, eu acho que a gente tem liberdade até demais. Acho que talvez o nosso problema esteja aí. Irmãos, o sofrimento, ele aperfeiçoa a nossa fé. Se a gente parar para pensar, entre a ascensão de Jesus aos céus e o seu retorno, o que vai nos sobrar, né, entre a ascensão e o retorno, você sabe o que é? Para ser discípulo de Cristo, tomar a cruz a cada dia, diariamente, e segui-lo. Se não tomarmos a nossa cruz diariamente, nós não somos discípulos. E tomar a cruz vai renúncia. Muitas vezes nós vamos a lugares que não queremos ir, vamos fazer coisa que não queremos fazer, mas nós estamos olhando para o referencial da igreja, que é Cristo. Isaías vai estar falando: olha, e um menino nos nasceu, e o governo está sobre os seus ombros. Hebreus vai estar falando algo assim. Esse texto de Hebreus ele precisa gerar uma inquietação em nós. Hebreus ele vai estar dizendo, na galeria dos heróis da fé, no finalzinho vai estar dizendo uma coisa. Ele diz assim: olha, o mundo não era digno dessas pessoas, andavam vagando por desertos e montes, por cavernas e buracos da terra.
E todos eles, embora recebendo bom testemunho pela fé, não obtiveram a promessa, visto que Deus havia providenciado algo melhor a nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Irmãos, aqui nós estamos falando, cara, Noé, de Abraão, de Moisés, de Enoque. Nós vamos estar falando aqui de Raabe. No nosso contexto, irmãos, no nosso contexto do século 21, aonde uma prostituta ela entraria na genealogia de Jesus? Isso não consegue no século 21. Isso é escândalo para muita gente. Aí você pega referências na Bíblia que vai estar dizendo o seguinte, se referindo a Jesus como raiz de Davi, como tronco de Jessé. Cara, a gente olha para a vida de Davi. Davi, ele tinha muitos cultivos. Esse camarada, você até valeu, mas enquanto dele da Bíblia, mas foi esse camarada que Deus abençoou. E ele está aqui, ó, na galeria dos heróis da fé. E no versículo 1 do 12 diz assim: portanto também nós, rodeados de tão grande número de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Ou seja, nós vamos ter que arrancar coisas que estão diante de nós. Nós vamos ter que passar por grandes períodos de renúncia, mas os nossos olhos precisam estar em uma pessoa, em Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. E quando nós olhamos aqui e fala que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, queridos, os heróis da fé, eles passaram, prepararam o caminho, mas eles passaram bastão a nós. E até a volta do Senhor, nós devemos trabalhar e cooperar com o que o Senhor está fazendo. Esses homens fizeram grandes coisas na história, mas eles não obtiveram a promessa plena. Vai ser na consumação de todas as coisas. Eu vou te falar que talvez nós vamos nos surpreender quando nós estivermos lá com o Senhor na glória. Você sabe por quê? Nós vamos querer saber, cara, o que Noé, no tempo dele, não tinha nada, estava um maluco construindo uma arca. Nós vamos ver Deus pegando e pedindo filho de sacrifício. Nós vamos querer conversar com Abraão, com Moisés, com Noé. Aí eles vão perguntar para a gente, como é que é ter Deus aí, ó, habitando dentro de vocês. Irmãos, o tempo da graça requer um nível de responsabilidade que nós não temos essa noção plena, não temos. Você sabe por quê? Na antiga aliança, Deus vinha sobre o Espírito, vinha sobre revestimento de poder. No pacto da nova aliança, ele habita dentro. Quem tem mais responsabilidade? O que nós estamos fazendo com o próprio Senhor, pelo seu Espírito habitando em nós? Irmãos, um dia a gente presta atenção nisso tudo. E o capítulo 8 de Romanos, para mim aqui, eu acho que Paulo vem destrinchando aqui, é um dos capítulos que é o ápice do Evangelho. Claro que todas as escrituras ela é proveitosa. Quando Paulo ele vai estar discorrendo aqui e ele vai estar falando sobre o Espírito habitando em nós, ele vai dizer algo aqui assim que é poderoso. No versículo, vou ler do 32, depois eu vou pular para o 35. Ele diz assim: aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Aí versículo 35: quem nos separará do amor de Cristo? É uma pergunta. Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a privação, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou.
pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos, nada vai poder nos separar. Eu só quero abrir aqui um parênteses, a não ser nós mesmos queremos nos afastar do Senhor. O Senhor está dizendo aqui, ó, não tem circunstância, não tem angústia, não tem aflição, não tem principado, não tem potestade, nada vai nos separar. Só que o problema da história da igreja, desde quando a gente vai, desde o início, o problema não está na relação de Deus, nunca dele se arrepender e não querer estar conosco. O problema está de nós não queremos estar com Ele. Esse é a chave da coisa. Irmãos, desde o início, o Senhor vai dando sinais de que a plenitude de todas as coisas é a humanidade ter relacionamento com Ele, os filhos terem proximidade com Ele. Você vai ver o ápice disso se dá na nova aliança, onde já estava tudo mais uma vez perdido. E Cristo ele vai lá e faz o sacrifício perfeito. Aí acabou essa coisa de sacrifício. Aí entra a questão da autorresponsabilidade. Ontem eu vi um amigo, ele postou algo na rede social dele, e ele falou, o que Deus não pode fazer? Aí embaixo ele colocou, o que é de minha responsabilidade. E tem um jargão no meio cristão, que nós dizemos, você sabe o quê? Já entreguei na mão do Senhor. Eu já entreguei isso aí para Deus, mas o que você entregou? O que Ele te deu capacidade para fazer? Irmãos, o que Ele nos deu capacidade para fazer, nós vamos ter que fazer. E nós precisamos olhar e ter a firmeza no nosso espírito de que nada, a gente pode estar num leito de morte, isso não pode nos separar do Senhor. A gente pode estar na pior situação, nós não vamos ser separados do amor de Cristo. Nós precisamos olhar para essa dádiva do amor de Deus e entender que Ele não está pautado em circunstâncias, mas numa decisão soberana do Senhor. Irmãos, isso não é porque você quer, não é porque ninguém quer. Decisão soberana de Deus. Ele vai estar conosco até a consumação de todas as coisas. A pergunta é, eu quero estar com Ele? Eu tenho buscado a encher a minha mente das coisas de Deus, e isso de forma prática. Você pode pegar e falar comigo, poxa, eu saio de casa de madrugada, chego de noite, mas no meio do caminho a gente toma um telefone na mão, desbilhotando a vida dos outros no Instagram. Eu não posso pegar aquele tempo que eu estou dedicando para fazer a fofoca lá digital, e eu não posso pegar e botar lá uma música no Spotify, está ouvindo uma música, abrindo o celular, está lendo um texto bíblico. Irmãos, é encher a nossa mente, o nosso coração das coisas de Deus. A gente só não compra dar desculpa. Eu não tenho tempo. Eu não tenho como fazer. Eu não sei o que fazer. Queridos, tem ferramenta que a gente precisa usar porque é bom. E nós, como igreja hoje, nós estamos um tanto quanto preocupados, e glória a Deus que alguns irmãos já têm sinalizado isso, sobre o papel da igreja para fora. A igreja, ela não foi feita assim para estar trancafiada e engordando, só comendo. Não. O papel fundamental da igreja é amar o Senhor sobre todas as coisas e revelar Ele às outras pessoas. Isso é o papel fundamental da igreja. Irmãos, Deus não está preocupado se você tem doutorado, mestrado, sei lá, PhD, 3D, o que for. Deus não está preocupado com isso. Se tudo que você tem não for para a honra e glória dele, você não vai ser um agente propagador do Evangelho. Não vai ser. Agora há pouco nós estávamos falando sobre o Senhor dar recursos. A Bíblia
Bíblia ela não tem problema com quem tem recurso. A Bíblia ela condena, você sabe o que a Bíblia condena? É o amor. Amar o dinheiro. Colocar o dinheiro no Senhor. Hoje, tanta gente no campo missionário aí, desassistindo pela igreja. Isso é legal. Aí às vezes você pega um ímpio, que não tem um pingo de noção, não está aqui domingo, não está besta, todo mês ele manda uma oferta para o campo missionário. Aí a gente quer ajudar o próximo aqui, não, mas esse irmão não merece ajuda não, porque isso é nocebo, isso aí não quer nada com nada. Aí quer dizer, aí nós somos os juízes, nós estamos dizendo quem merece ou quem não merece. E tem pessoas que estão mandando recursos para o campo missionário, você sabe para quê? Para atender o pessoal que está lá refugiado, que não tem para onde ir. Tem gente que está pegando do recurso pessoal para estar dando assistência para muçulmano. Porque quando a gente fala de muçulmano, parece que todo mundo é radical, não é? Tem muita gente que está enviando recurso para ajudar as famílias que estão em desespero lá, no meio da fronteira, lá a briga de Israel e Hamas. Tem muita gente inocente ali. Tem muita gente inocente. E às vezes a gente está perdendo tempo brigando por besteira. Então perdendo tempo, não, mas tem que revelar o documento. É uma guerra dele lá, vai ter mesmo. Mas os inocentes que estão lá, que de alguma forma a igreja do Senhor poderia contribuir. Só para você ter uma ideia, tem uma ONG, a Panagá, ela tem uma parceria com uma empresa dos Estados Unidos, os Estados Unidos eles não podem receber refugiados muçulmanos lá. Você sabe o que eles estão fazendo? Não, a gente não pode receber, mas os países que podem receber, nós estamos colocando isso financeiramente. Eles bancam cada família por um ano e meio, até aprender língua, tirar documento, ter assistência de aluguel, eles vão lá e resolvem. O que eu quero dizer com isso, amigo? O sacrifício de Jesus, a fé, ela foi ativa. Ele curou, ele alimentou, ele libertou, mas ele tinha um caminho. E o caminho dele para a nossa salvação era ser pendurado no madeiro. E muita gente fala que mataram Jesus. Não, isso é uma mentira. Ninguém matou, ele se entregou. E às vezes, como igreja, no mínimo a gente está pecando em fazer. Irmãos, não nos convém sairmos da nossa casa para vir para cá para passar no período da manhã. Não nos convém sairmos da nossa casa terça-feira para a igreja caseira. Por que não nos convém se fizermos somente isso? Se a nossa vida diariamente, a vida da igreja, ela não está glorificando ao Senhor entre as reuniões, então brincando. A gente estamos olhando para a graça que o Senhor derramou sobre a nossa vida e nós estamos falando que ela é insuficiente. E ela não é insuficiente. Ela é suficiente. Nós vamos estar no tempo do Senhor, nas bodas do Cordeiro, por Ele. Não foi mérito nosso. E muitas vezes nós deixamos de pegar e manifestar o reino de Deus de forma ativa. Irmãos, o nosso dia, ele precisa revelar o Senhor. Você quer ver uma coisa que é terrível? Irmãos, eu fico para morrer com uma coisa dessa. Eu amo a Deus. Nós estamos vivendo o tempo da graça. Glória a Deus que o Espírito Santo habita em nós. Aí você sabe que o irmãozinho que estava passando necessidade, a gente tem, irmãos, depois para falar, a gente tem a cara de pau. A cara de pau. Fazer, você sabe o quê? Não, eu vou orar pelo irmão, para o Senhor ir lá e prover a geladeira dele. E a gente não carne na nossa casa. Arroz, feijão, café. Irmãos, isso é vergonhoso. Isso é falta de responsabilidade. Você sabe o que a gente tem que fazer? A fé é ativa. Você está sabendo que alguém está em necessidade? Nós vamos orar? Vamos, claro que vamos. Meu irmão, você vai lá. Se você não conseguir sozinho, e é bom que nem seja só, é bom que seja coletivo,
junta lá meia dúzia de irmãos e comunica a dificuldade. Ó, a gente precisa fazer uma compra com a família. Vai lá, chega com a compra, aí depois você vai lá. Aí a tua fé está valendo. Você sabe de alguém que está lá, e eu estou falando de saber. Tem gente também que não fala, aí também é só se a gente quiser revelar mesmo. Aí eu estou falando de saber, a gente sabe de uma pessoa, ou de alguém, seja cristão ou não cristão, irmãos, isso aqui não está nesse mérito. A gente precisa sair dessa maluquice de que a gente só vai socorrer quem professa a mesma fé que a gente. Não é isso. Não é isso. O Evangelho não é isso. Cristo ele não veio só para uma classe de pessoas, ele veio para a humanidade. Todos foram feitos filhos, mas nem todos querem ser filhos. Aí é diferente. A gente sabe que alguém está com uma receita médica, aí a gente quer falar do Evangelho da graça do Senhor, e a gente não é ativo, não pega a receita e vai lá resolver o problema. Irmãos, não adianta a gente passar a semana inteira pensando numa palavra, orando, lendo uma Bíblia, mas tem que detalhar, né? Não é para usar isso para nunca não, mas não ser ativo, não ter uma multidão. A multidão, quando estava lá, todo mundo sem comida lá, o que o Senhor fez? Irmãos, ele foi lá e deu graças porque ele tinha, multiplicou pão, peixe. Ah, mas eu não consigo sozinho resolver o problema. É do irmão, graças a Deus você não consegue, porque senão você ia ser um egoísta. Você não ia querer sentar e dedicar um tempo com outros irmãos para organizar uma ajuda para quem precisa. Irmãos, todas as vezes que nós falamos aqui de recursos, de contribuição, a gente fala no sentido coletivo. E se tem alguma pessoa no nosso meio que passa necessidade calada, não é nada, irmão. Nós somos corpo de Cristo, nós somos igreja. E nós devemos partilhar da alegria, mas nós devemos participar. A igreja também no choro das aflições. E quando eu olho para Romanos 8 e eu vejo que nada vai me separar do amor de Deus, irmãos, qual o motivo? Qual a motivação a mais que eu preciso para ir adiante? Que negócio é esse, rapaz? O tempo inteiro. Não tem que fazer um negocinho aqui, né? Para a gente agitar, para motivar. Irmão, a motivação é Cristo. Cristo, irmãos. Claro que não tem problema com o evento, com nada. E eu acho que é bom a gente se reunir, almoçar, e tudo isso é bom. Mas nós não precisamos estar buscando esse tipo de coisa, motivação errada. Isso é motivação errada. A hora que eu boto no meu coração, a igreja precisa fazer isso, a igreja precisa fazer aquilo outro e tal, precisa fazer, claro. Mas quando eu boto isso como motivação para eu estar servindo ao Senhor, está errado. Isso é uma mentalidade medíocre. E todos os dias, irmãos, com todos nós, com todo mundo, nós somos tentados a desistir da jornada. É verdade ou não? Nós somos tentados a desistir de nós mesmos. É verdade ou não? Somos gente. E às vezes a gente tem uma barreira de reconhecer a nossa fraqueza. Mas o próprio apóstolo Paulo ele fala, olha, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Irmãos, assim, de verdade, que nós sejamos uma comunidade onde Deus é glorificado através das nossas atitudes. Só ler livro o tempo inteiro, tem que ler mesmo para aprender, isso não é mérito, mas só teoria, irmão, isso não rola. A igreja ela tem que ser intencional. Se a igreja não for intencional, ela não está cumprindo o seu propósito. A gente pode ter uma igreja cheia de gente que sabe muita coisa, mas na hora que vai para a prática, está internado. Por quê? Porque não faz o que tem que ser feito. Aí você fala, mas eu não fiz nada. Irmão, não fazer nada é pecado, de omissão. Nós precisamos, irmão, crer que aquilo que nós não temos condições de fazer, o Espírito Santo vai nos capacitar para fazer. Às vezes nós olhamos para uma pessoa na rua, nós olhamos para um viciado, para uma pessoa que está na sociedade, ela acabou, a vida dela daí para a morte acabou. Deus ele dá graça para a gente ir lá pregar o Evangelho e essa pessoa se converter. E eu vou falar uma coisa para vocês. Na maior parte das vezes, essas pessoas que estão nessa rede, que para a gente já está entregue já, essas pessoas quando se convertem ao Senhor, essas pessoas elas se tornam uma dinamite na multidão.
elas fazem coisas que assim, a gente olha e duvida do que elas estão fazendo, mas é porque não é a mão delas, mas é o poder da convicção do Espírito delas, que leva elas a fazer essas coisas. Amém?